obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na ETV Campos Gerais, a TV educativa de Ponta Grossa. O tema de hoje, comunicação alternativa. Comigo no estúdio da ETV está o empresário Adriano Kichev, do ramo de tecnologia da informação, vice-presidente da ACESPRO, a Associação das Empresas de TI aqui no estado do Paraná, e também nosso colunista de tecnologia da informação. Senhor Adriano Kichev, bem-vindo. Boa noite, Ney. Boa noite, telespectadores. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar reunindo aqui contigo para a gente debater um pouquinho aí sobre comunicação alternativa. Agradeço sua presença hoje aqui. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, comunicação alternativa. Durante milênios, a única forma de comunicação que existia era a voz, a comunicação interpessoal entre as pessoas. Depois, há muito tempo atrás, aproximadamente 3.000 anos, surgiu a escrita. No século XV, a escrita sofreu um passo evolucionário. Surgiu a imprensa, inventada por Gutenberg, foi muito modificado. Os meios de comunicação eletrônicos, ou seja, rádio e TV, tornaram a sociedade completamente diferente do que era antes. E agora nós vivemos uma nova revolução com as mídias interativas. A comunicação interpessoal passou a ser literalmente virtual. Vamos conversar então sobre esse assunto com o nosso convidado de hoje, Adriano Kichev, vice-presidente da ACESPRO, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, seccional Paraná, e também empresário nesse ramo e nosso colunista de TI. Eu gostaria de iniciar com o senhor falando justamente sobre essa metodologia alternativa. A internet ela já vem modificando a vida das pessoas há muito tempo. Sim. Nós praticamente abandonamos as bibliotecas por conta do motor de busca, o Google. Não que seja o único, mas é o maior de todos, sem sombra de dúvida. E não sei até que ponto que isso foi positivo. Mas no fim da primeira década desse século, nós tivemos literalmente a introdução na sociedade de processos interativos muito dinâmicos que afetaram de novo a estrutura da sociedade, assim como aconteceu com a Revolução Industrial no século XIX, um pouquinho antes também, e como aconteceu também, é óbvio, com a revolução dos meios de comunicação eletrônicos já no século XX. Dá para comparar, para início de conversa, eu não estou exagerando, essa revolução das mídias sociais com a revolução que os meios de comunicação eletrônicos tiveram em meados do século XX, no começo do século XX, para ser mais exato, e depois de 1950 para frente? Eu acredito que sim, né? E esse processo eu chamaria de disrupção criativa, né? Porque a gente vem evoluindo, né? Você bem posicionou aí, desde a escrita até os dias atuais, o homem tem necessidade de estar reinventando, de estar evoluindo, né? E toda essa comunicação impacta nesse ponto. A internet ela foi um facilitador muito grande para esse avanço, né? Bibliotecas, por exemplo, né? O acesso hoje é muito mais fácil, né? Obviamente que as pessoas precisam saber utilizar da melhor forma essa informação e saber qual informação é efetivamente relevante, né? Porque informação hoje a gente tem demais, né? Então o grande desafio é você conseguir filtrar essa informação para que ela efetivamente agregue valor no seu dia a dia, em termos de conhecimento, em termos de você estar evoluindo o teu negócio, você pessoalmente, enfim. Então, nesse contexto aí, a grande sacada qual que é? Que a gente sempre viveu em rede. Desde os processos mais antigos, desde a antiguidade, a gente vive em rede. A grande diferença hoje é que a facilidade está muito maior. Então, a internet hoje, principalmente redes sociais como o Facebook, um WhatsApp, né, o Twitter, Instagram, são cada vez mais utilizados, né? Então, esse impacto realmente é grande na sociedade atual.
O senhor fez uma comparação interessante. A sociedade ocidental, eu não vou me referir aqui ao Oriente, ela nasce primordialmente na região do Crescente Fértil, ali na Ásia, onde seria hoje o Iraque, né? Ou seja, a antiga Pérsia. E as pessoas, literalmente, passaram a se associar para que tivessem maiores chances de sobreviver. Sim. E vem aí o sedentarismo com a agricultura, com a criação do gado e não mais a caça e a coleta. Uhum. O senhor faz a mesma comparação agora, nesse início do século XXI, com esse processo de formação de rede. Uma formação que foi gradual. Sim. Que é sempre bom lembrar, a internet surge no meio militar nos Estados Unidos nos anos 60. Exatamente. Tem um salto enorme, principalmente com os investimentos feitos por empresários, tanto na Google quanto Yahoo, e também nos fornecedores de insumos, né? IBM, Microsoft, Apple. Mas essa nova indústria bilionária, ela não tinha a exata noção do que causaria em mudanças de comportamento na sociedade. No começo do século XX, para estudar essas mudanças, pensadores da Europa se reuniram em Frankfurt, a famosa escola de Frankfurt, Sim. e outros em Chicago, na escola de Chicago, para estudar o comportamento humano e como que isso afetava a comunicação humana também. Agora eu não sei se existem estudos sendo feitos em tempo real para verificar como isso interfere no funcionamento da sociedade. Muitas piadas são feitas, por exemplo, com pessoas dentro da mesma família, sentadas numa sala, todas elas se comunicando por WhatsApp. Não necessariamente, óbvio, uma com a outra, sim, mas sim. É como se o mundo tivesse se restringido ao smartphone. Nesse aspecto, Steve Jobs foi brilhante. Ele previu que um único aparelho seria capaz de literalmente revolucionar a comunicação. O iPhone Sim. foi uma ideia brilhante. Mas o iPhone é uma ferramenta. Quando a gente fala de comunicação alternativa, que é o tema do programa de hoje, a gente fala de mecanismos muito mais elaborados. E esses mecanismos hoje funcionam de que forma? Qual é a melhor forma de explorá-los? De explorar cada um deles racionalmente e de maneira benéfica, ou seja, Sim. não viciante, como infelizmente a gente vê hoje entre jovens e até mesmo adultos. Sim. Vamos pegar, por exemplo, o caso de redes sociais, que acho que seria um exemplo muito claro para o nosso telespectador entender exatamente um ponto, desde a vida pessoal dele, a vida profissional dele, como ela fica envolvida, né? O Facebook, por exemplo, né, que a gente pode pegar essa linha, te permite você, inclusive, fazer vendas lá, do lado profissional, assim como você está publicando fotos da sua família, né? O uso racional dessa ferramenta não é para a pessoa colocar sua intimidade e abrir ela no Facebook totalmente, né? Parece às vezes que a gente lê alguns posts de Facebook onde a pessoa relata algumas coisas íntimas da sua família, né? E esquece que isso está exposto para todo mundo, né? E que ela não estaria falando isso numa conversa olho no olho, né? Então alguns cuidados são muito importantes de se ter e lembrar que isso é exposição pessoal para todos, né, Ney? Então esse é um ponto assim bem comprometedor em alguns momentos da pessoa se expor. Ao mesmo tempo, também em relação ao lado profissional dela, né? A gente já tem visto em muitos setores de RH de grandes empresas, onde o perfil profissional ou pessoal da pessoa em redes sociais é avaliado para a pessoa ser admitida em uma empresa, né? Então, assim como a pessoa escolhe em qual empresa ela quer trabalhar, a pessoa também é escolhida pela empresa se ela é aceita, né? E o perfil dela em redes sociais diz muito sobre ela, né? Você comentou em estudos online, né? Em tempo real, em termos de redes sociais. Para você ter ideia, hoje existem ferramentas, né? Uma bem famosa no meio da tecnologia, da IBM, né? E que ela define em tempo real qual é o perfil dessa pessoa
e qual é o status emocional, inclusive, dela em relação aos posts que ela dá em toda a rede. Né? Isso então, somando todas as redes sociais que ela faz parte. Exatamente. Ele fica fazendo uma varredura em toda a rede e em cima de tudo isso aí ele forma um perfil emocional da pessoa. Né? Os grandes setores de RH hoje de empresas, por exemplo, eles conseguem, inclusive, definir se algum funcionário dentro da própria empresa está procurando emprego para sair. Né? Então você chega num ponto, né, que você vive um Big Brother da tua vida conforme a exposição que você dá a ela. Né? Então esses meios de comunicação alternativos, que é o nosso tema aqui, eles precisam ser considerados de todas as formas. Né? Então a pessoa como precisa ferramentas estar como e ferramenta, mas com uso consciente, né? Digamos assim. Senão, vira um perigo. Vira um perigo. Né? Quando a gente fala de redes sociais, eu ouvi uma expressão há algum tempo que me pareceu muito correta. Sim. Que se a internet é um mundo, falando aí em relação ao universo virtual, se a internet é um mundo, a rede social é um muro da sua casa. Então, literalmente, você não coloca no muro coisas que você não quer que todos vejam. Sim. E, ao mesmo tempo, você não sai gritando para a vizinhança que, no caso de adolescentes, teu pai e tua mãe não te entendem, ou, no caso dos pais, que os filhos, infelizmente, estão envolvidos com drogas ou coisa parecida. Existem questões que são íntimas, que são de foro familiar ou de foro íntimo. Sim. E essas questões é que não podem ser colocadas, usando a metáfora que eu citei, no muro da casa. Uhum. Seria mais ou menos isso? É exatamente essa linha que a gente recomenda e que a gente vê como uma boa prática, né, das pessoas. Então, você consegue ter um avanço, aí um uso racional das redes sociais, das ferramentas de comunicação para utilização para finalidade, para que a gente avance como sociedade. Né? É o próprio caso do WhatsApp, né, que é uma ferramenta hoje disseminadíssima no nosso dia a dia, né? Passou a ser uma ferramenta de trabalho, inclusive, por todos, né? A comunicação fica muito fácil, muito ágil, mas tem pessoas que não têm discernimento para usar o WhatsApp, não é verdade? Às vezes você está inserido em um grupo de trabalho da empresa, utilizando o WhatsApp e não é utilizado de forma racional, né? Então, tudo isso você vai levando em conta para você ganhar produtividade, para a gente ser mais ágil, ter uma competitividade aqui no Brasil maior. Né? Então vamos utilizar isso a nosso favor, não contra, não é verdade? Os aplicativos, de uma forma geral, podem ser considerados como comunicação alternativa? O WhatsApp é um aplicativo. Ele é um aplicativo, né? Ele já nasce com uma característica mobile, né? Que a gente chama, né? No celular, né? Ele já nasce na nuvem, já nasce 100% em cloud, ele já nasce com uma característica de rede social, e já nasce também com uma característica de informação, de Big Data. Então esses 4 pontos, social, informação, mobile e cloud, a nuvem, são um alicerce das novas tecnologias e que tem despontado o maior interesse e que tem dado os maiores recursos financeiros, inclusive, para as empresas que apostam nesses aplicativos. Né? Eu costumo fazer um comparativo que as soluções que estão baseadas nesses 4 pontos aí são as que têm maiores chances de terem sucesso na internet. Né? Nós temos, dentro desse campo virtual que a gente está falando agora, também o Twitter, que foi uma febre, mas parece-me que agora arrefeceu um pouco. No entanto, muitos meios de comunicação ainda tradicionais usam o Twitter mais para chamar a atenção dos seus usuários do que qualquer outra coisa, para que depois eles desdobrem a procura por essa informação em outro lugar. O Twitter ainda continua sendo um canal alternativo de comunicação útil? Continua e muito, né? Normalmente o que acontece é que você tem alguns nichos ou o entorno onde está usando de uma pessoa, ele vai ou para uma rede social ou vai para outra.
né? Então, às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que uma determinada rede social está sendo menos usada ou está sendo mais usada. Mas a gente acaba esquecendo que são bilhões de pessoas no mundo utilizando essas redes sociais. Entendo. Né? Desse ponto de vista, é muito difícil a gente ter uma percepção do todo analisando só um acesso pessoal nosso. Percebe? Entendo. Vamos pegar o caso do WhatsApp, que foi comprado pelo Facebook. Hoje, por dia, Facebook, o Messenger do Facebook, que tem também um aplicativo lá de conversa pelo Facebook, né? Mais o WhatsApp, que é da mesma companhia, movimentam mais de 90 bilhões de mensagens por dia. Só repetindo esse número, 90 bilhões de mensagens por dia. Certo? Impressionante. Então, é um volume de dados e uma massa de dados tão grande que é impossível a gente fazer uma análise pessoal sem utilizar ferramentas de processamento, né, de Big Data, que a gente chama, e para tentar entender aonde que estão esses nichos e aonde você tem relações entre as pessoas globalmente, localmente ou regionalmente. A partir do momento que você consegue e começa a fazer esse tipo de análise, você começa a ter muitas surpresas, né? Porque foge do escopo pessoal nosso. Foge até da compreensão um número desse. Assim, então existem muitas ferramentas para se fazer esse tipo de análise hoje, né? Então, a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a entender, inclusive, cenários de publicidade, cenários do próprio jornalismo, a própria comunicação que é feita entre as pessoas, né? Então, tem um lado que o pessoal diz, não, a tecnologia afasta as pessoas, né? Em um ponto até pode ser que sim, né? Às vezes localmente, como você deu o exemplo da família, que todos estão usando o seus WhatsApp, né? Mas num determinado momento, poderia ser que todos estivessem lendo um livro também, né? Ou estivessem assistindo o seu programa de TV. Então, assim, eu entendo que ela mais aproxima, né? Eu não concordo muito com a ideia que ela afasta. Ela afasta dependendo do perfil da pessoa, se ela não estiver sabendo usar esse recurso de uma forma realmente produtiva para ela e que traga resultado, sabe? É isso que eu quero tentar explorar com o senhor aqui. Em primeiro lugar, vamos focar nas redes sociais. O nome já diz tudo. Então, a rede social é, a princípio, um local virtual de entretenimento. Sim. Onde você busca contatos, notoriamente, que sejam mais ligados à área pessoal do que propriamente à área profissional. Embora exista uma rede social profissional que é o LinkedIn. Exatamente. Muito usada, por sinal. Muito usada e que é focada no mundo corporativo. Exato. Mas vamos nos ater primeiro a essa questão relacional entre as pessoas. Qual é a forma correta? A gente já falou que nós não devemos nos expor na rede. Ou seja, nossos conceitos, intimidades, não devemos fazer isso. Né? Mesmo em inbox, isso pode ser perigoso, né? Ou seja, em mensagem privada, porque a pessoa pode se irritar conosco mais tarde e fazer vazar fotos ou áudios ou falas que, porventura, você tenha dividido com ela. Mas qual é a forma correta de se usar? Para que serve uma rede social, fora o aspecto relacional? Para a comunicação das pessoas, né? Inclusive para obtenção de conhecimento, obtenção de informação, de notícias, né? Os próprios veículos de comunicação utilizam as redes sociais para colocar suas notícias e para passar essa informação, esse conhecimento para as pessoas, né? Eles deixaram de utilizar exclusivamente os seus portais e passaram a utilizar as redes sociais, né? Por quê? Porque é um ambiente de comunicação, né, para toda a comunidade. Essa é a percepção de sociedade, né? Ou seja, a gente está se comunicando, agora estamos no programa aqui, passando informação, passando conhecimento para a pessoa adquirir e tomar suas decisões, né? Então eu vejo muito esse lado da rede social. Eu entendo que o grande fomentador e o grande gerador da competitividade é o conhecimento. Né? Eu sempre trabalho nessa linha, né? Com meus filhos, inclusive, eu incentivo eles a utilizar, mas eu começo a perceber que a geração nova, né,
eles estão, por exemplo, muito focados em YouTube, né? E muito menos focados, por exemplo, em Facebook. Então eles começam a adquirir conhecimento através dos vídeos, de canais de entretenimento para as crianças em YouTube. Né? O conhecimento que tem lá, desde experiências nas áreas de ciências, física, química, gera muita informação para eles. É muito legal de você ver quando é utilizado para o lado bem, vamos chamar assim, né? E não fica com aquela retórica de rede social que você lê o teu feed lá, fala, pô, mas não estou tendo nada de conhecimento aqui, não vou clicar em nada. Não é assim? Ou, não, eu vou deixar de seguir esse fulano aqui porque ele não me traz nada de informação, não me traz nada de conhecimento, né? Então você começa a filtrar até o que você está recebendo, né? Eu vejo que tem muita situação que está acontecendo isso com as pessoas que a gente vai conversando, aí vai tendo relacionamento. Bom, então eu até mesmo meio que antecipei, as redes sociais serviam de comunicação entre os amigos, tanto que o Facebook surge com essa ideia. Surge com essa ideia. O Orkut era mais ou menos isso, as comunidades do Orkut ficaram muito famosas, inclusive, infelizmente, uma comunidade antiga do Orkut, aqui em Ponta Grossa no escuro, acabou pelos seus comentários gerando o suicídio de um jovem, pelo menos os fatos foram atrelados. Mas, de maneira geral, o que a gente observa é que esse aspecto relacional acabou ficando mais de lado, vamos dizer assim, para essa função que o senhor acaba de mencionar agora, ou seja, a obtenção de conhecimento. As pessoas seguem umas às outras com uma finalidade específica. Exatamente. Né? Aprender, ou sejam apenas curiosidades, ou algo que seja relativamente útil para o seu cotidiano. Seria isso? Além dos familiares e amigos. Eu entendo que a gente percebe assim uma linha muito tênue indo para isso. Né? Por quê? O pessoal tem ficado muito mais no WhatsApp, num grupo da família, né? E ele começa você não vê tanta informação assim aberta no Facebook, por exemplo. O Facebook, ele deve ser usado para divisão de textos longos ou isso não é inteligente? O correto é que a linguagem seja mais visual e as frases sejam mais curtas? Normalmente as frases são mais curtas e você tenta conversar diretamente com o teu interlocutor, né? De uma forma não tão formal. Né? Por quê? Porque a pessoa está tentando interagir e representar com o que está vendo ali. Né? Então, normalmente a gente instrui a conduzir dessa forma no Facebook. Mesma coisa no Twitter. Né? São textos curtos. 140 caracteres, né? Isso. E para que ele possa ser rápido. Né? Aí o texto longo você vai colocar no teu portal, de uma forma mais elaborada. Né? Eu entendo. Isso no caso da atividade empresarial, né? Sim. E na atividade o Twitter tem valor na atividade pessoal? Tem ou também, apenas para seguir determinados portais e informações? Normalmente o pessoal segue pessoas que estão ativas na rede. As pessoas que não estão ativas e que não agregam, você acaba não seguindo. Né? Ou seja, o Twitter não é um mecanismo de comunicação interpessoal tão interessante quanto o WhatsApp, por exemplo. Isso. É o que eu enxergo assim e que a gente vê no mercado hoje. É como se fosse, fazendo uma breve comparação, propagandas daquilo que você vai ver com mais profundidade num outro local da rede, é isso? Sim. As propagandas, inclusive, que você citou agora, existem os links e os banners patrocinados que a gente chama, né? Tanto em Facebook quanto em Twitter, né? Então você começa, a publicidade começa a entrar em todas essas redes sociais também, né? Então as Smart TVs hoje, né? Que o pessoal tem tanto utilizado e começa a assistir YouTube dentro da sua Smart TV, por exemplo. Ele já apresenta um patrocínio antes de você começar a assistir um vídeo. Sempre. Pelo menos ele dá a opção de pular o patrocínio depois de 5 segundos. São opções aí que vão amadurecendo e vão nascendo dentro dessas novas redes. Né? Ok. Pelo que eu pude entender, então, da forma correta, tirando as conversas pessoais, de usar
a rede é acompanhar quem tem algo a fornecer, seguir, literalmente, aqueles que têm algo a fornecer. A mesma coisa no Twitter, ou seja, você literalmente acompanhar quem tem informações a dar. E no WhatsApp, qual seria a filosofia a ser aplicada? Como se usa o WhatsApp de maneira mais sábia? Olha, eu acho que tem que ser rápido também no WhatsApp, né? Às vezes você recebe aqueles textos que parecem mais uma carta ou um livro e você não consegue nem digerir, né? Eu recomendo sempre fazer questões curtas, rápidas e para uma decisão rápida, para ser produtivo, né? Você não se fica com longas discussões, aí é mais fácil você pegar, passar a mão no telefone e ligar para o camarada, né? Então, é utilizar a ferramenta de forma racional. Bom, mensagens curtas, se for o caso, imagens, tudo aquilo que for arquivos. Transmissão de arquivos pelo WhatsApp é possível de ser feito? É seguro? É possível de ser feito, né? Hoje o WhatsApp ele utiliza criptografia que a gente chama end-to-end, né? Fim a fim, ou seja, você mandou uma mensagem para mim, toda mensagem é criptografada desde o início da tua transmissão até a chegada no meu celular, né? Inclusive teve alguns incidentes aqui no Brasil quando o WhatsApp parou, não sei se você recorda, que o motivo foi exatamente por isso, né? Por ser criptografado e o WhatsApp não conseguir, ou não, pelo menos dizer que não consegue descriptografar a mensagem, um juiz acabou bloqueando o WhatsApp por algumas horas ou alguns dias aqui no Brasil, né? Então, seguro ele é, né? Mas esquecendo que esse seguro é entre aspas, porque... Ou seja, quem usa o WhatsApp como ferramenta profissional deve ter outros mecanismos de contato, porque às vezes pode esbarrar nesse tipo de problema. Porque a pessoa pode encaminhar esse arquivo, se for algum contrato ou alguma coisa profissional, para outro, se você não tem como ficar sabendo, né? Então, Entendi. Ele é seguro, entre aspas, né? Ou seja, desde é seguro para pessoas de boa fé. Exatamente. Mas também é seguro para pessoas de má fé. Exatamente. Esse que é um problema que ainda o WhatsApp não conseguiu resolver. Não conseguiu resolver. Bom, mensagens curtas, o áudio deve ser utilizado com frequência no WhatsApp, porque o problema é que o áudio não é discreto, né? Então, também as mensagens faladas devem ser curtas? Ele não é discreto, mas a maioria das pessoas até não conhece um recurso que tem no WhatsApp, né? Quando você manda um recurso de áudio, ela dá o play e o áudio fica saindo para todo o público, para todo aberto, para quem estiver em volta escuta. Porém, se você pegar o celular e levar ao ouvido para escutar, ele vai desabilitar o áudio e o áudio vai ficar escutando só para você. É um recurso que a maioria das pessoas não conhece do WhatsApp. Isso de maneira automática? De maneira automática. A hora que você recebeu uma mensagem em áudio no WhatsApp, você dá o play e já leva o telefone ao ouvido. Automaticamente ele cancela o áudio aberto e fica no áudio só para o teu ouvido. Então é um recurso interessante. Então você pode utilizar, né? Mas assim, também de forma rápida, para que não fique aquelas mensagens de 10 minutos, se escutar do começo ao fim também. Né? Eu prefiro ligar e resolver o problema na hora. Como dizem os casais de namorados, não é lugar para discutir a relação. Mais ou menos por aí. Okay, muito obrigado pela participação nesse bloco, senhor Adriano Kchev. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Estamos de volta com o programa Lente Aberta. Este é o terceiro bloco e estamos falando sobre comunicação alternativa. Comigo no estúdio está o vice-presidente da ACESPRO, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação Seccional Paraná, e também empresário neste ramo e nosso colunista aqui na ETV Campos Gerais, no Jornal da Cidade, de TI.
Senhor Adriano, eu gostaria de saber o seguinte, nós falamos sobre 3 ferramentas importantes no bloco anterior. Sim. O Facebook, que é a principal rede social, não adianta tapar o sol com a peneira, o Twitter, ferramenta extremamente útil, e o WhatsApp. Nas 3, a característica principal como ferramenta, literalmente como ferramenta de comunicação, é a brevidade, ou seja, quanto mais breve você for, melhor. Isso significa que o clássico telefone ou a conversa pessoal, a reunião, ainda não perderam seu lugar dentro das discussões de negócios e até mesmo de família, correto? Sim, correto. Até porque a gente tem diversas ferramentas onde fazemos reuniões virtuais também, né, Ney? O Skype seria essa ferramenta? O Skype é uma delas que eu iria citar para você. Nós temos o Skype da Microsoft, tem o Hangout, que é o do Google, né, também muito utilizado, e que proporcionam essa facilidade de você estar fazendo reuniões e conversando em tempo real, né, com as pessoas nos mais diferentes locais físicos, né. A gente utilizo muito nos negócios o Skype, e você tem uma economia, uma agilidade muito grande, né. Então, imagino que muitos aí dos nossos telespectadores também utilizam no seu dia a dia o Skype. As famílias utilizam muito também com os filhos, né, que estão em outras cidades, ou estudam fora, ou em viagem, né, também muito utilizado. O Google tem uma série de ferramentas de comunicação que servem para comunicação alternativa, que permitem, inclusive, você interagir com outros povos sem dominar o idioma. O tradutor do Google é confiável? Ele é confiável, só precisa tomar muito cuidado, que às vezes tem algumas traduções que não estão 100% real, ou conforme o contexto pode ser que não esteja. Mas as traduções automáticas, via sistemas, elas evoluíram demais em relação aos últimos anos, né? O próprio Skype hoje já faz tradução simultânea da voz se você estiver conversando com uma pessoa em outro idioma. Já existe um recurso dentro do Skype, né? Então vamos pensar assim, eu aqui no Brasil, falando português, com um cliente na Alemanha falando em alemão, ok? Eu consigo acionar o recurso dentro do Skype, né, onde eu defino que a minha língua aqui é o português, a língua dele lá é o alemão. À medida que eu falo em português aqui, ele vai recebendo já a tradução para ele lá em alemão. Esse mecanismo é difícil de usar dentro do Skype? Não, é só acessar no próprio menu dentro do Skype lá, existe a opção de língua e a pessoa pode sair usando. É gratuito dentro do Skype essa ferramenta. Já está disponível para a comunidade estar utilizando. E o Hangout tem isso? O Hangout eu acho que não, né? Eu não cheguei a utilizar, mas a princípio não tem no Hangout. Quem tem uma ferramenta muito boa para tradução, né, nessa linha também é a IBM, através do Watson, que é uma ferramenta deles. Muito boa também, traduz automaticamente e tal, né? Mas no Hangout do Google eu não vi funcionando. Se eles já disponibilizaram, às vezes tem algum recurso novo que a gente acaba não sabendo, mas eu acredito que ainda não. Bom, quando a gente fala de comunicação alternativa nos dias de hoje, a gente fala de Android, ou seja, dos sistemas móveis, né? Android Sim. E o iOS. Exato. Né? Ou seja, o sistema da Apple. Uhum. E, basicamente, o que gera espanto é que a Microsoft está demorando muito a reagir dentro desse universo. A Microsoft, que por anos dominou os sistemas, as plataformas, né, de comunicação usadas nos computadores, notebooks, netbooks, enfim. Todo mundo sabe usar o Windows, mas o Linux, por exemplo, já é um mistério para uma série de pessoas. Sim. O sistema operacional, né, Sim. Que é o Windows. E vem a pergunta, eles estão se preparando para isso ou vão acabar cedendo, digamos assim, a pressão e adotando um dos outros 2 sistemas? A Microsoft... Porque eles compraram a Nokia. Sim, mas compraram a Nokia, mas a Microsoft recentemente passa a utilizar agora sistemas Linux. A própria Microsoft agora utiliza sistemas Linux,
está integrando totalmente o seu Windows com o Linux. Você já consegue fazer execuções de comandos, a parte mais técnica de Linux dentro do Windows. Tá? Então, assim, o que antes era separado, que era uma guerra aí de conceitos ou de tecnologia, né? O pessoal do Linux odiando o Microsoft e vice-versa, né? Hoje já não é mais isso, né? Hoje já estão caminhando juntos e a Microsoft aposta em cima do Linux, né? Até pelo contexto atual. Em relação ao Android, por exemplo, você consegue instalar o aplicativo do PowerPoint, do Word e do Excel no seu Android. Verdade. Né? Então, a Microsoft está desenvolvendo para Android. A Microsoft tem todos esses aplicativos também no iOS. Né? Ou seja, a Microsoft vai virar uma fornecedora de aplicativos. Ela tem todo o ambiente dela, mas ela tem também o Windows Phone dela, tem todo um marketplace formado em cima da Microsoft. Né? É porque o share da Microsoft no Brasil, em termos mobile, é restrito, é pequeno. Né? Mas fora do Brasil ela tem um share razoável. Ou seja, uma participação de mercado. Sim, sim. Isso porque ela comprou a Nokia ou porque já vinha desenvolvendo algo nesse sentido? Não, ela já vinha desenvolvendo e faz parte da estratégia dela, né? Então, ela tem várias linhas de desenvolvimento, inclusive na área de games, né? Então, quando a gente fala em comunicação alternativa, que é o nosso tema aqui, a gente nunca pode esquecer, por exemplo, do Xbox, da Microsoft, que hoje é um dos consoles mais utilizados, permite todo um relacionamento em tempo real de jogos entre os aficionados aí por games, né? E comunicam-se e fazem todo um processo em cima dessa plataforma. Então, não é restrito, né? É uma falsa impressão também de que eles não estão no jogo, estão em fortes. E a IBM? A IBM ela vem lançando também aplicativos para essas plataformas, é isso? A IBM tem trabalhado mais do lado corporativo, né? Mas ela tem também um trabalho muito forte com uma plataforma dela chamada Bluemix, né? Para os desenvolvedores, mas que dá ferramental para se desenvolver outros aplicativos. Né? Ela acaba não aparecendo tanto para o cliente final, mas ela é um meio para se dar os recursos que são desenvolvidos. Mas esse sistema roda no Android, é uma plataforma independente, paralela ao Android, é isso? Ele é uma ferramenta de desenvolvimento para todas as outras, na verdade. É uma ferramenta de desenvolvimento para sistemas operacionais? Para sistemas operacionais. Então eles estão antes do sistema operacional? Eles têm todo um know-how ao que a gente está chamando agora de computação cognitiva. Né? Então, aquele exemplo que eu te dei lá dos RHs que utilizam ferramentas para conhecer o estado emocional dos funcionários ou potenciais pessoas que vão vir para a empresa, é uma ferramenta IBM. Né? Então, assim, eles têm todo um portfólio de soluções para estar trabalhando em pontos específicos, né? Em nichos específicos de mercado daí. Bom, então, temos hoje 3 grandes sistemas operacionais no mundo, Android, iOS e o Windows... E o Windows Phone. Windows Phone. E pelo que o senhor acaba de me dizer, esses 3 sistemas operacionais usam ferramentas fornecidas pela IBM na construção dessas plataformas, é isso? Isso. Não só exclusivo IBM, né? Mas é uma das ferramentas de fornecedores aí do mercado. Né? Bom, se ela ajuda na construção desses sistemas operacionais, ela também pode muito bem criar aplicativos que possam ser usados depois que a plataforma ou o sistema operacional esteja pronto. Com certeza. Correto? Eu não entendi direito uma estratégia da Google nesse processo todo. A Google comprou a Motorola por 12 bilhões de dólares. E depois vendeu por 2 bilhões de dólares para Lenovo na China. Uhum. Mas ficou com as patentes. Uhum. Parece que essa foi a jogada da Google. Né? Dá a impressão que eles perderam dinheiro, mas eles não perderam, é isso? Porque muito que vale na área de tecnologia é o conhecimento, é a patente, é o know-how. Né? Então, determinadas operações, dependendo da estratégia que a empresa tem internamente, para ela não interessa mais. Né? Vamos pegar a própria IBM, né? Fazendo um paralelo com a Google.
A IBM era fornecedora de servidores, de desktops, né? O próprio termo PC nasceu de Personal Computer, que foi cunhado pela IBM, né? E é uma divisão que ela vendeu. Ela não tem mais e não está mais nesse mercado, né? Então, estrategicamente, conforme a tecnologia evolui, e evolui muito rápido, esses grandes players eles precisam se reposicionar no mercado, né? Então, o próprio mercado chinês hoje impacta em muita decisão americana. Porque você pega o próprio iPhone hoje, é produzido na China, grande parte dele. É verdade. Né? Então, o impacto é muito grande globalmente. Então, às vezes a tomada de decisão dela é melhor ela vender uma determinada operação que ficar brigando por um share pequeno de mercado e não conseguir atender. Quando a Google comprou o Motorola, inclusive, muitas empresas que usavam Android ficaram com o pé atrás. Sim. E pensaram, inclusive, em desenvolver os seus próprios sistemas operacionais. Quando a Google vendeu, elas se tranquilizaram. Exatamente. Porque viam, obviamente, nesse caso, a Google como uma adversária. A grande sacada da Google foi fornecer o Android praticamente de graça, né? Na verdade, o Android, a Google comprou o Android. Android era uma empresa, era uma startup, né? Que interessante. Que desenvolveu esse sistema operacional, o Android, né? E ele estava ganhando larga escala. E a Google não tinha entrado nesse mercado, tal, enxergou uma grande oportunidade ali. Então a Google adquire o Android e começa a apostar em cima, né? Então, estrategicamente foi um grande acerto, né? Então aí o competidor, na verdade, lá quem estava crescendo era o iOS, que já havia deslanchado, mas o Windows Phone estava indo de frente com o iOS lá. Então ela entrou, na verdade, para tentar ficar em segundo lugar nessa corrida aí, né? E hoje já ultrapassou, né? Bom, hoje já lidera, né? Hoje é o sistema operacional mais utilizado. A gente falou de aplicativos como meios de comunicação alternativa, a gente citou o WhatsApp, nós falamos do Twitter, que é um aplicativo também, né? Sim. É uma rede social, né? Eu não sei como classificar direito o Twitter. Ele é uma rede social. O que a gente percebe é que o mercado de redes sociais está se movimentando, né? Haja vista que o LinkedIn foi comprado agora, fazem uns 30, 45 dias, se não me engano, pela Microsoft, né? Então hoje o LinkedIn é da Microsoft. Foi uma compra estratégica da Microsoft pensando no mercado corporativo, que é exatamente onde ela está inserida com o seu pacote Office. Entendi. Né? Então, na verdade, por que ela compra o LinkedIn? Não pela rede social em si, mas pela informação que está lá, né? E essa sim vale bilhões. Essa sim vale bilhões, que é exatamente o que ela consegue entender do mercado corporativo dela. Né? Tanto de quem procura vaga no mercado de trabalho, como de quem oferece. Aí o céu é o limite de informação que se consegue ali dentro, né? E o Twitter hoje é uma grande rede social que, na verdade, ela continua, vamos dizer assim, isolada num sentido da essência dela, né? Porque o Facebook já fez diversas aquisições. A Microsoft fez o seu movimento comprando o LinkedIn, né? E reza o mercado aí que o Twitter deve ser comprado por um grande player muito em breve. Outra transação bilionária, imagino. Com certeza. Essa concentração de recursos não é nociva para essas comunicações, para esses meios alternativos? Se a gente pegar a essência do nascimento da internet, que era ter-se tudo descentralizado, não potencializado na mão de poucos, a gente está no caminho inverso, né? É muito difícil de você ter uma empresa que não cresça, né? Que o objetivo da empresa é esse, né? Nocivo ou não? Depende, porque a internet é muito grande, de qualquer forma, né? Então você acaba disseminando as informações em diversos players, né? Pois bem, nós falamos aqui de alguns aspectos ligados à programação, mas eu gostaria também de abordar o hardware, o equipamento. Então, a questão da convergência, ela já foi apontada por Steve Jobs há uns 15 anos atrás, eu acho, um pouco menos,
quando do lançamento do iPhone. Sim. Ele estava coberto de razão, enfim, ninguém discute isso, assunto encerrado. Mas, com os smartphones cada vez maiores, como esse que eu tenho aqui em cima da mesa, nesse exato momento está servindo como cronômetro só, mas o tablet não perde um pouco da função dele? O desktop disseram que ia desaparecer com o notebook. O desktop não desapareceu. Ele ganhou uma reconfiguração, mas ele não desapareceu. O notebook não desapareceu. O netbook, que é o notebook pequenininho, parece que foi deixado meio de lado. Né? E o tablet? Como fica o tablet nesse universo? Então, tem pessoas que se adaptam muito bem ao tablet. Né? Eu tenho empresários, amigos meus que utilizam muito bem o tablet em reuniões, é muito dinâmico e rápido. Eu, pessoalmente, tentei passar por uma experiência de utilizar o tablet de forma maior no dia a dia, tal, mas não me adaptei. Né? Eu vejo que é mais uma característica pessoal, né, de adaptação e do dia a dia da pessoa do que qualquer outra realidade. O smartphone é muito prático, né? Então, ele se adapta muito fácil, é muito rápido, né? Você acaba respondendo, escrevendo um e-mail elaborado, né? Eu dei o exemplo que eu consigo instalar, usar o Word dentro do meu smartphone, né? Fazer um ajuste de texto e tal. E aí com a nuvem, com a cloud, eu tenho todos os meus arquivos lá, já faço, atualizo, né? De uma forma muito dinâmica. Então eu acho que é muito da pessoa, sabe? E de como ela conduz o dia a dia dela. Ou seja, não que uma peça vai desaparecer em função da outra. Eu não vejo que uma vai desaparecer, não. Eu acho que é uma evolução. Eu diria que a gente vai evoluindo aí, vai concretizando aí, é o uso, né? Uma outra coisa em relação a custo. Nós estamos na TV aberta, então muitas pessoas nos vendo. A questão toda em relação ao custo. Hoje, um bom smartphone é no mínimo R$1.000. Né? Então bom, esse valor, sim. Bom, ou seja, nada excepcional. Sim. O que daria aí uns $300, um pouquinho menos talvez. Agora, a questão toda é que se para os Estados Unidos, ou se nos Estados Unidos $200, $300 não é uma quantia tão elevada, aqui R$1.000 é elevado. Uma vez um amigo meu brincou ainda, nos velhos tempos da internet, que a internet é democrática, sim. Isso lá, naquele tempo, né? Sim. Desde que você tenha energia elétrica, olha por onde ele começou, energia elétrica, linha telefônica, né, e banda larga. Então, na realidade, a internet não era democrática. Sim. Né? Ela era ainda de uma elite, porque no Brasil tinham várias regiões que não tinham energia elétrica. Exato. É sempre bom lembrar disso, né, o país em que nós vivemos. A tendência é que esses equipamentos fiquem com qualidade e velocidade cada vez mais baratos ou não? Sim, a tendência é que fiquem cada vez mais baratos. Claro, a gente tem sempre um complicador aqui no Brasil, que é a nossa alta carga tributária. Né? Então, de uma forma ou de outra, isso afeta todo o mercado nacional. Mas quanto mais escala você tem, mais barato fica qualquer produto, né? Essa é a lei de mercado. Então, e com a proliferação e o uso em massa cada vez maior, já baixou em relação ao que tinha, né? Sim, hoje com R$1.000 você compra um ótimo smartphone, né? Não é de ponta. Mas não é de ponto, mas assim, é muito bom. Para essas ferramentas que a gente mencionou aqui de comunicação alternativa, essas ferramentas rodam com facilidade nesses aparelhos de R$1.000, R$1.200. Sim, sim. A gente está chegando ao fim. Existem uma série de coisas que eu queria perguntar, mas eu literalmente não vou ter tempo hábil para isso. Existe alguma montadora de equipamentos de tecnologia da informação no Brasil instalada, ou praticamente todos os componentes são importados? Os componentes são importados, mas existem montadoras aqui, sim. Quais aparelhos são montados aqui hoje? Olha, eu não conseguiria te dizer exatamente de pronto, né? Porque isso é muito dinâmico, né? Então, por exemplo, a própria Microsoft montava a linha de hardware dela aqui em Manaus. Mas ela, com a crise e o mercado nacional, ela acabou fechando as portas em Manaus. Né? Então é um player que acabou saindo do Brasil. Então hoje passa a vir tudo importado. Né? Mas a produção de chips
o chip em si não é produzido aqui no Brasil. O Brasil não tem nenhuma fábrica de chip, né? É tudo montado aqui. E não seria interessante termos algo nesse sentido? Sim, mas o custo é bilionário, né? Para viabilizar e o mercado para fazer, né? Tem uma iniciativa já de muitos anos do governo federal, né, em ter uma fábrica aqui, né? É tipo uma Intel, né? Vamos colocar aí que fabricante de chip, mas não foi possível viabilizar até o momento. Que mensagem o senhor deixa em relação às pessoas que gostariam de pesquisar mais ou entender melhor essas ferramentas alternativas de comunicação? Eu incentivo muito a utilizar, né? E acredito muito que a tecnologia ela pode ser um alicerce para que a educação no Brasil seja mais potencializada, né? Eu vejo ela como ferramenta para a gente alcançar uma competitividade maior no Brasil, no cenário global, e também dos jovens, das famílias obterem mais conhecimento. Encerrando, quem quiser aprender melhor a usar suas ferramentas, existem vídeos no YouTube ensinando, eu imagino. Existem no YouTube, em toda a internet aí tem bastante informação para estar digerindo e aumentando o conhecimento. Senhor Adriano Kchev, vice-presidente da CESPRO, a Associação de Empresas de Tecnologia da Informação Seccional Paraná, empresário do ramo e também nosso colunista de TI aqui no Jornal da Cidade. Obrigado pela sua participação hoje no Lente Aberta. Obrigado, Ney, e ficamos à disposição aí para outras oportunidades. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui e nós voltamos na semana que vem.